Olá, você que nos acompanha pelo YouTube. Em breve vamos iniciar mais uma conversa ao vivo. Eu peço que você se inscreva no canal ou, se já é inscrito, que fique logada para nos acompanhar durante a transmissão. Desde já faço o convite para que clique em gostei para nos ajudar a divulgar. Durante a transmissão também é possível comentar ou ainda realizar perguntas que podem ser respondidas durante a transmissão. Olá para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube e também através das redes sociais. Nessa semana eu converso com o professor Ivanildo. Tá me ouvindo bem aí, professor? Alto e bom som, Que Caio. bom. Nessa semana, então, nós vamos conversar um pouco sobre a filosofia africana. E eu gostaria inicialmente, professor Ivanildo, que o senhor se apresentasse aí enquanto o pessoal ainda está começando a acessar o nosso vídeo aí, para dar mais um tempinho aí para o povo entrar, né? Perfeito, perfeito. Então, sou Evanildo Luiz, sou professor da rede estadual de ensino, né? Professor de filosofia. Atualmente eu trabalho junto ao Núcleo Regional de Educação de Curitiba e a nossa trajetória, né, se fez primeiro enquanto uma graduação na PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e depois, seguindo os estudos, nós partimos para a especialização em filosofia da educação. Na sequência, fizemos o mestrado na própria Federal do Paraná, né? A especialização também ali. E, por hora, estamos no programa de pós-graduação da filosofia, prestes, né, espero eu, a encerrarmos nosso doutorado em filosofia também. Ok, enquanto o pessoal está entrando aí, vamos tentar aquecer um pouquinho a nossa conversa, né, Perfeito. professor? E eu gostaria justamente de te perguntar, né, o que, que nós devemos entender por filosofia africana? Acho que esse é o ponto inicial aí da nossa conversa. Perfeito, cara. É uma pergunta, né, fundamental para a gente situar, né, circunscrever a nossa temática. E para mim, né, que é uma área em que eu pesquiso, na verdade, faz pouco tempo, né, eu entendo que faz pouco tempo, né, há apenas aí 7 anos a gente se depara com esse com esse modo, né, de entender a filosofia, um tanto quanto mais específico, que é o olhar e o pensamento africano sobre essa temática da busca do pensar, né, e do refletir do ser humano. E eu compreendo, não comecei logo de cara com esse entendimento, mas hoje eu compreendo que filosofia africana, né, é a filosofia feita por filósofos africanos, né, com as temáticas africanas. Esse olhar no começo, né, eu tinha essa eu não digo inocência, entender que todo o tipo de pensamento, todo tipo de escrita, né, em se tratando das pessoas negras, né, se travava enquanto filosófico ou se travava enquanto propriamente um olhar voltado corretamente ou que seja que explorasse, né, de uma maneira correta, acho que mesmo dá para falar, o pensamento africano. Por quê? Porque nós temos, né, uma larga interpretação sobre as pessoas negras, sobre o continente africano, né, feito por não africanos. E faz toda a diferença esse olhar quando você fala a partir de um ponto, de uma perspectiva, melhor dizendo, né, que não seja esse olhar intrínseco, né, das culturas ou tenha vivência das culturas africanas. Diria então que falar sobre filosofia, falar sobre culturas africanas ou sobre povos africanos com um olhar de estrangeiro, né, um olhar estrangeiro, né, um olhar estrangeirista, não configuraria nenhum tipo de contribuição, né, para, de fato, o continente africano e mesmo a situação dos africanos em diáspora, né, que é o caso do Brasil. Porém, ao definir, né, como eu vejo hoje, filosofia africana é aquela feita, né, a partir do continente africano por africanos, né, eu consigo precisar muito com uma definição muito maior esse tipo de pensar, né, que é um pensar que ele se estrutura a partir, né, de três elementos, entendo eu, que é a diáspora negra, então, ocorrida sobretudo com uma ênfase a partir do século XVI, né?
a questão da negritude, essa questão da identificação voltada com a base de pertencimento ao que é ser africano, ao que é ser negro, e também a dimensão do panafricanismo, né? Como essas várias Áfricas, essas várias culturas, né, desses povos diversos que nós temos dentro do continente, que hoje é um continente de 54 nações, mas é muito mais amplo que isso, né? Então, essas três dimensões ajudam, né, a consolidar essa conceituação de filosofia africana, é aquele pensamento ou reflexão sobre o pensamento feita por africanos, né, a partir de África. Ok, eu vejo que tem mais gente aí já começando a participar também da nossa transmissão aí, né? Que legal, que legal. E eu peço aí que o pessoal que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, quem sabe aí dê um joinha aí para nos ajudar, nos ajude a divulgar o vídeo depois, né? E eu gostaria, já até separei inclusive aqui de tão longo que é a minha questão aqui, né? Eu gostaria de deixar isso registrado até para ver o que você tem a nos dizer sobre isso, né? Comumente se fala que o pensamento filosófico surgiu na Grécia. No entanto, estudos científicos nos trazem a compreensão de que a nossa espécie Homo sapiens surgiu na África. Nesse caso, o homem assim chamado de africano não poderia ter tido um salto qualitativo no pensamento ao indagar sobre o mundo em que o cercava? Eu acho que essa é uma questão principal e por isso eu já fiz questão até de deixar bem registrado aqui. É muito, muito boa, né, o questionamento, Caio, porque quando nós vemos, né, a filosofia ocidental, eu, enquanto professor de filosofia, né, quando estou em sala de aula, sempre procuro frisar para o meu estudante, né, para mim, estudante, a partir de qual perspectiva filosófica nós estamos falando, né. Nós sabemos que na sala de aula, geralmente, né, a gente acaba adotando o pensar, o refletir e discutir sobre a filosofia ocidental, filosofia, então, com base europeia. Quando eu situo eles, né, essa minha preocupação em situar eles dessa nuance de pensamento, essa distinção do pensamento, eu procuro também levá-los a entender que, primeiramente, né, isso tudo lá nos nossos primeiros encontros, que houveram nações que muito antes dos gregos, né, muito antes então do Ocidente, se propôs a refletir sobre a realidade em que se encontrava, e essa reflexão ela permeava a vivência, né, espiritual, permeava a vivência, então, da própria dimensão psíquica, né, mental, em relação ao que esse conjunto de povos, né, fazia, mas principalmente tinha um reflexo direto, né, essa interpretação ou reflexão sobre a realidade tinha uma necessidade de, ao refletir a realidade, transformar ou elencar elementos para a vivência melhor dessa realidade, né, Caio? Então, aqui eu falo especificamente, para a gente não dar exemplos aqui, de duas nações, né? A primeira nação, Cush, que ao longo do tempo vai se transformar nessa região, nesse país do qual nós conhecemos como Etiópia, né? E aquela muito mais, por assim dizer, conhecida do Ocidente, no sentido de mais divulgada pelo Ocidente, né? A civilização do Kemet, né? Para o Ocidente é entendido então como Egito. Kush e Kemet, né? Tem uma espécie de uma intriga cultural, uma espécie de intriga ali dinâmica de nações, né? Em que uma se dizia muito mais civilizada ou civilizatória, né? Em relação à outra, e uma das principais um dos principais modos de se entender quão civilizada eram essas nações, né? É exatamente a produção intelectual que essas nações tinham, o conjunto de elementos culturais de uma escrita que, diferente da nossa, né, que é baseada no alfabeto fenício, né, tinha uma escrita hieroglífica, né, tanto a nação Kush quanto a nação do Kemet, ou egípcia, se quiserem. Então, por essas nações, né, com tudo que você falou em relação a esses elementos, aí no caso histórico-antropológicos, que nos faz entender que a vida começou na África, mas também, né, Sheikh Anta
Sheikh Anta Diop, que é um historiador sem o qual a gente não pode adentrar numa conversa sobre filosofia africana, é aquele que tem excelentes contribuições para mostrar o o quanto os outros povos, né, não africanos, então, os povos, a Grécia, os fenícios, né, os babilônicos, então, eles iam até Cush, iam até o Egito, que é muito mais divulgado, para se inteirar dessa produção astronômica, se inteirar dessa produção filosófica, né, dessa reflexão sobre a realidade, para que quando, né, ao estudar essas concepções desses povos, os sábios, então, os estudiosos voltassem para suas nações, né, e ali então reproduzissem, ou replicassem a partir dessa outra realidade o que eles aprenderam, né? Nós temos isso na filosofia ocidental datado, né? Isso é datado, isso não é uma perspectiva, não é um vislumbre, né? Por parte de quem estuda a filosofia africana. Nós entendemos lá que no começo da filosofia ocidental, por volta então do século VII, né, antes de Cristo, com os naturalistas, os sábios, né, Tales, por exemplo, que é considerado o primeiro filósofo, então, com a pergunta, né, sobre o princípio princípio de todas as coisas, da qual ele vai estipular a água, nós temos para onde, ou de onde, né, ele tira as suas acepções de estudos, que é o Egito, né, a partir da qual se tem, então, o teorema que é atribuído a Tales, né, porém, é muito bem sabido que as, as pedras dos geômetras, né, do egípcios, já tinham todas as constatações matemáticas, astronômicas, enfim, né, o teorema tem, por então, esse nome de teorema de Tales, né, mas as civilizações egípcias, as civilizações de Kush já tinham esse cálculo, estabelecida essa base. Aquela discussão histórica, né, de que e isso é muito muito pautado na filosofia a partir do Ocidente, de que os egípcios, né, aonde boa parte dos povos iam buscar essa sapiência e depois levado, então, vamos ficar só entre a Grécia aqui, né, como exemplo, seriam transformados com um caráter muito mais pragmático, ou muito mais prático, e os egípcios teriam isso somente para a questão do culto, ou para questões um tanto quanto supranaturais, né, não se encaixa, porque nós temos a necessidade, né, de enxergar que toda a civilização, né, ficarmos então entre Egito e Grécia, toda a civilização egípcia, ela se faz com base na astronomia, na matemática, né, as cidades construídas ao redor do Nilo só são possíveis a partir dos canais de irrigação, então nós entendemos que essa preocupação, essa necessidade de reflexão e de possibilidades, né, do pensamento, de investigação do pensamento, elas têm um caráter eminentemente práticos, eminentemente prático, perdão, não é só por uma questão religiosa, né? Do que estou querendo ilustrar com isso, então? Existia, sim, né, é datado isso, existia uma preocupação, um pensamento e uma base, né, filosófica para todos os saberes, ainda não chamado de ciências, né, mas todos os saberes, sim, na África, da qual os povos ao redor, né, e os povos da Europa, inclusive, iam, né, beber desses saberes para depois reproduzi-los nas suas diversas localidades. Eu acho que uma pergunta importante que vem atrás dessa, Caio, para nós fazermos, né, para nós mesmos, é entender por que uma civilização que ia aprender com a outra, né, passou para a história como sendo aquela que criou de fato, né, algo que ela aprendeu de outra civilização. Essa pergunta eu acho bem interessante. Por que a Grécia, enquanto Ocidente, né, disse ao longo da história, a propaganda é que foram eles os criadores, os gregos os criadores da filosofia, quando todos os sábios gregos iam estudar na África, né, iam buscar na África os seus saberes? Essa pergunta também eu acho muito interessante. Ótimo. Estou só observando aqui, por enquanto a gente está aí sem perguntas, sem comentário. O pessoal pode mandar aí que está nos assistindo já nesse momento, né? Quem sabe aí o professor Ivanildo pode até nos responder. Quem sabe aí aquecendo com mais perguntas, vem alguma outra aí na sequência, né? Então, quem são os principais filósofos africanos, professor?
Eu sempre, quando falam de filosofia africana, a primeira coisa que eu penso aqui é no Agostinho de Hipona, né? Não sei por quê, eu acho que eu estou tendencioso, não sei. Puder explorar um pouco mais, né? Porque ele passa para a filosofia, na verdade, para a tradição filosófica, não como um filósofo africano, né? Ele passa para a tradição filosófica como a grande representação da patrística latina, né? Apesar, realmente, você está coberto de razão, né? Em Tagas, é uma região, então, da África, e é considerada, como é a África não subsaariana, né? É uma África acima do deserto ali, chamada também de uma maneira bem superficial, né? Bem simplória de África branca, né? O que não foi, constituiu-se assim ao longo dos tempos, mas não era de início. A, a filosofia africana, ela tem uma datação, né? A partir da qual eu estudo, que não que eu desconsidere, né, tudo isso que eu acabei de falar agora, a filosofia própria do Kemet, né, a filosofia africana antiga, então, a filosofia de Kush, né, são as mais representativas civilizações num tempo, quando a gente olha para o retrovisor, né, da história africana do pensamento. Mas a partir do século XVII, com a dinâmica, né, da diáspora negra, por causa da questão do colonialismo escravagista, né, de operação escravagista, nós temos então uma preocupação em ressignificar essa dimensão dessas culturas, né, e desses povos que se espalham a quatro cantos do mundo, né, e se espalham, a gente já sabe, né, de passagem, contra a sua vontade, né, essa dinâmica da diáspora negra, então, faz com que o olhar sobre a significação, né, seja ontológica, seja epistemológica e antropológica desses grupos, né, que se dispersam aos quatro cantos do mundo, faz com que nós tenhamos uma investigação própria desse momento, né, caracterizando, quem vai dizer isso Oder Uruka, que ele vai dizer em relação a uma filosofia africana a partir de uma concepção de filosofia moderna. Seria o que, então, nesse modelo presente, né, de secção temporária que nós temos na filosofia, que a filosofia empresta aí da história, né, a filosofia moderna quanto a filosofia africana como uma filosofia moderna, como sendo aquela capaz de olhar para determinado momento histórico, né, em relação a que a sapiência, a dimensão sapiencial dos povos africanos, né, passou a ser enxergada com um subvalor, ou sem valor algum, né, como nós queremos entender, sobretudo nas regiões para quais esses grupamentos rumavam, né, contra a sua vontade, a partir da condição de escravizados. Então, quando nós temos essa inserção do elemento africano nessas regiões, o Brasil, por exemplo, né, o lugar onde mais escravizados aportaram, nós temos então uma preocupação em investigar, em datar, né, o que é a dimensão da pertença ou identidade, se quisermos, desses sujeitos, né, se ao se identificarem como africanos ou já num segundo momento como brasileiros, ou no caso, né, como americanos, ou no caso, enfim, né, para as várias colônias da quais esses sujeitos rumaram. Essa datação faz com que nós tenhamos, então, uma dimensão, né, de um pensamento em que começam a despontar nomes. Na atualidade, né, para a gente ficar um tanto quanto mais preciso na atualidade, sobretudo aí a partir do século passado, né, século XX, nós temos nomes como Alvin Césaire, né, Sendar Senghor, né, são dois filósofos, escritores, né, poetas e filósofos. Senghor, inclusive, vai ser, né, o presidente do seu país, o presidente da sua nação, Senegal. Nós temos, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, né, a Kirk Douglas, Kirk Douglas, não, perdão, o Douglas, né, me fugiu agora o primeiro nome agora, mas consolidando a partir de acepções filosóficas, um pouco emprestada também da dimensão do esclarecimento, né, que acontecia, do fenômeno do esclarecimento, ou iluminismo, como queiram,
essa dimensão da revaloração, da ressignificação dos valores políticos voltados para a dimensão dos negros em diásporas, né, ou africano em diáspora, como queira. Então, são nomes, né, desde da questão da questão americana, né, da questão da cisão americana ali, esse enfrentamento racial americano, como da emancipação junto ao imperialismo que vai acontecer no século XX, né, a independência dos países africanos, então, no século XX, nós temos nomes, então, como eu já mencionei, né, Almes Césaire, Sendar Senhor, nós temos também a Oder Uruka, muito mais próximo agora de nós, né? Nós temos a dimensão já da reflexão sobre isso. O interessante é pontuar também, né, diante da sua pergunta, Caio, que essa filosofia moderna, entendida, né, filosofia africana como uma filosofia moderna, então, não aquela que vai simplesmente desconsiderar a filosofia antiga lá do Egito, mas essa que ressignifica esse novo momento, né, dos africanos no mundo, ela tem um ponto bem significativo na figura de um filósofo, né, que é Plácido Tempels, que é um padre, na verdade, né, um padre belga. E a partir dessa obra, né, que esse padre belga impulsiona, inicia-se uma nova discussão que vai fazer com que gere aquela nossa primeira fala lá, né? A fala de que uma filosofia africana autêntica, né, os autores propriamente condignos de serem chamados de filósofos africanos, eles não serão estrangeiros, né? Ou eles não serão estrangeiros em que sentido? Eles têm que ter a sua raiz no continente africano. Só explicando essa dimensão bem sucintamente da etnofilosofia, que é a de Plácido Tempels, como ele é um padre belga, né, que se coloca a observar alguns grupamentos bantus, né, e depois ele vai chamar, inclusive, né, a sua obra de filosofia bantu, ou filosofia banto, como queiram a expressão, ele vai passar, né, na posteridade, então, para aqueles que investigam de fato a filosofia africana, ele vai passar como alguém que não é um filósofo africano, ou não produziu uma filosofia africana. Então, a etnofilosofia, que é a qual é atribuída a Plácido Tempels, né, é uma discussão importante que faz com que haja um novo pensamento sobre o que é a filosofia africana de fato, como nós a definimos lá no início da nossa conversa, né? Então, esses outros nomes, né, como a Chilima Mbembe agora, muito mais próximo de nós, né, ainda atual, a Kabengele Munanga também, inclusive aqui no Brasil com trabalhos excelentes, né, são pessoas que vão rediscutir o lugar da filosofia propriamente dito, né, da filosofia africana, como sendo um ponto, né, e retomo aqui a minha fala inicial, como sendo um ponto que reflete, uma perspectiva, perdão, que reflete sobre o pensamento de africanos. E essa ligação de africanos não é que o sujeito nasceu propriamente na África, mas ele é fruto ou desse continente enquanto lugar, ou é fruto da diáspora, dos vários africanos, né, como nós mencionamos aqui então, mediante a essa expansão, né, dada ao colonialismo escravagista, que levou os elementos africanos para todos, né, os sujeitos africanos para todos os cantos do mundo. Então, esses autores que eu mencionei aqui vão decorrer-se desde desses homens que eu mencionei aqui, mas, por exemplo, né, para os nossos bons olhos, como Abdias do Nascimento aqui no Brasil, numa perspectiva sobre o que ele escreve da dimensão do quilombismo, da dimensão do genocídio negro, como nos Estados Unidos nós vamos ter Angela Davis, tão celebrada, ou retornando aqui pelo Brasil, Malélia Gonzalez, né, na dimensão tanto do pensamento voltado mais para a dimensão sociológica, né, do pensamento, da reflexão sobre os conceitos no âmbito sociológico, Pronto, resolvido, Caio. voltou. Não, é só continuar. Se for o caso, a gente retoma ali, falar um pouquinho. Porque eu tenho como cortar isso, não precisa se preocupar. Porque agora tem o editor lá, eu consigo tirar depois, quando for ficar registrado o vídeo, eu já tô
mais esperto na transmissão. E como o pessoal aí que está acompanhando, né, eu já avisei que estava conversando com você, Tá problemas ok. de conexão acontecem, interferência, barulho, faz parte da transmissão ao vivo. Rapaz, porque agora voltou, tá minúscula a minha tela, tá? Assim, Mas eu tô nossa, vendo normal você aí, é pois só, é, pois é. só a gente continuar aí, não tem problema, faz parte. Nós estávamos falando ali dos filósofos, né, que eu achei bem interessante porque a questão ali de você colocar a questão do pensamento africano, né? Se a gente for imaginar, por exemplo, Jacques Derrida nasceu na Argélia, né? Se a gente for trabalhar essa questão de nascimento, igual você mencionou ali, nós temos aí autores, mas o pensamento africano, do jeito que você havia comentado, vamos dizer assim, existe uma continuidade da cultura africana, né? Eu acho que seria nesse sentido, né? Perfeito, perfeito, cara. É isso mesmo. A questão da fonte, vamos dizer assim, né? Da onde se fala, da onde se bebe, né? É crucial para entender qual de fato é a implicação dessa reflexão feita, né? Porque, num sentido geral, muito generalístico mesmo, né? A filosofia como um todo, ela se propõe a mesma coisa, né? Compreender como as nossas representações, das quais nós temos, né, é, fazem sentido para explicar, né, entender, explicar essa realidade e, claro, transmutar, se necessário, ao nosso favor, né, essa realidade que nos cerca, né. Então, é basicamente interpretação da realidade nas condições que nos cabe, né, enquanto nossas representações nos permitem, e de alguma maneira isso voltar, né, para a nossa vivência, então, enquanto seres que raciocinam sobre refletem, ou raciocinam como queiram, sobre essa realidade. Então, essa perspectiva, né, da filosofia como muito generalística mesmo, ela está presente em cada nação, a gente não tem como negar isso, né? Porém, o que vai ao meu ver, o que vai a, categorizar, né, essa filosofia como uma raiz própria, né, é exatamente a cultura da qual ela parte. Né? Então, o fato de eu nascer em determinado local, às vezes ele não é relevante para a produção filosófica da qual eu vou, né, realizar. Essa tua observação é crucial para entender de fato por que a filosofia africana ela tem essa especificidade, né? Porque há outro exemplo também, porque nós deveríamos, né, devemos falar então de uma filosofia oriental, né, e não só como uma discussão que, ao meu ver, é uma discussão tanto quanto ultrapassada ou muito reacionária, como no sentido de dizer que, não, filosofia é uma coisa só, né, e é feita a partir de um único só lugar. Eu acredito que não. Eu acredito que a filosofia tem a sua parte generalística, sim, né, afinal, enquanto uma área do saber, uma proposta enquanto conhecimento possível, né, ela tem o seu lugar comum, sim, porém, a sua raiz, vamos chamar assim, né, por hora, ela é feita a partir de uma cultura, a partir de uma de um modo, né, de olhar as coisas, uma cosmovisão, se quiserem, que é específico de uma determinada cultura, específico de um determinado povo, né? Isso sim, creio eu, que podemos falar de filosofia e mais corretamente ainda, né, de filosofias africanas, né? Uma ótima questão, viu? De filosofias africanas também bem interessante isso, né? Imaginar que o continente africano tem uma diversidade cultural e, por que não, também religiosa, né? Se a gente imaginar a filosofia também como um modo de pensar a sua fé, por exemplo, né? A gente pode imaginar aí, nesse legado que você colocou ali sobre essa diáspora, né? As pessoas que vieram com a tradição, por exemplo, islâmica ou outras tradições também, né? Então vê aí, por exemplo, a questão do candomblé, né? E a gente pode falar de várias outras tradições, né? Sim, perfeito. Nós temos, né? O Brasil acho que é um terreno muito rico para a gente fazer essa análise que você está propondo, né? Porque se nós temos ali, por exemplo, ao final do século XVIII, na Bahia, né? Que era até então ainda a capital, mas nós temos da nação brasileira, mas onde aportavam, né? Grande parte dos africanos, né, trazidos escravizados,
e depois também para a questão do Valongo, né, a região do Valongo ali no Rio de Janeiro, nós vemos exatamente essa configuração que você sugere, né, da onde as pessoas são capturadas e trazidas, elas trazem junto consigo um modo, né, operandi, um modo vivendi, se quiserem, que vai fazer com que toda a comunidade ao entorno daquelas pessoas se modifique, né? Então, por que na Bahia nós temos uma grande resistência de ebulição, né, constante de revoltas, enquanto embates mesmo, né, enquanto dimensões imbativas? Se nós temos ao longo do nosso território várias rebeliões, vários modos de resistência a esse processo ultrajante da escravização de seres humanos, né? Mas na Bahia nós temos uma revolução, um modo de se revoltar muito mais bélico. A gente começa a olhar para esse tipo de população que para lá foi levado cativo e entende que as pessoas ali, elas tinham um domínio cultural, em geral, muito mais amplos que todas as outras nações. Em que sentido esse domínio cultural muito mais amplo? As outras nações, enquanto elas eram tanto quanto ainda voltadas para os seus costumes, né, próprios e geralmente autóctones no sentido de não ter tanta comunicabilidade com os outros povos, né, ou ter a sua rede ali muito a, a sua rede mesmo de comunicação, de troca, né, enfim, de mercadorias e substâncias ali muito pequenas ou com uma relatividade, com uma relação muito próximas de si, né, não era muito ampla essa rede de trocas, rede de comunicação, enfim, rede de comércio. Nós temos os chamados males, né, que eram exatamente o que você trouxe como exemplo, Caio, né, de nações muito mais ali ao norte africano, que eram nações islamizadas, que tinha uma constante troca cultural, né, muito mais ampla. Então, junto com as próprias nações africanas, né, subsaarianas, também junto com as nações árabes, também junto com a dimensão, então, dos povos ou das nações cristãs, né, da própria Europa, essa troca cultural muito mais ampla, né, que não somente com os povos dentro da própria África, ou dentro do próprio continente africano, faz com que esses indivíduos, né, eles tenham a necessidade, por exemplo, né, de se alfabetizarem em várias línguas, né, se letrarem em várias línguas. E quando tornados, né, submetidos à questão, então, de escravos, eles têm uma maior capacidade de organização, de resistência bélica nos lugares para onde eles vão, né, e de reivindicações. É a dimensão que nós entendemos, e para ver o quanto isso, né, passa ao longo dos tempos, né, quando você se apropria de mais elementos culturais, né, que não só da sua própria cultura ou dos seus vizinhos ali por perto, mas amplia o seu horizonte cultural, a sua gama de conceitos, sua gama de entendimento do mundo. Na verdade, o que nós estamos falando aqui é quando o sujeito ele amplia o seu mundo, né, o seu modo de ver o mundo a partir dos contatos que ele tem mais condições, então, de ação. Essas condições de ação, por exemplo, vão se reverberar nas condições de resistência, e no caso aí de revolução, de revoltas, né, em situação de indivíduos escravizados. O que eu estou querendo dizer com isso? Ao longo do nosso território, foram só a Bahia que recebeu uma grande quantidade de povos islamizados, né, que se revoltou? Não, não, não se trata disso. Mas que nós vemos ao longo da história esse grupamento com uma capacidade de resistência muito mais articulada, né, ou pelo menos muito mais presente, constante de articulação, né, para essas revoltas contra o processo escravagista, isso é um fato. Então, o que eu entendo dessa dinâmica, né, é que essa habilidade, né, em permear o modo cultural da cultura, então, do colonizador, mas também entendendo
logo quando você permeia a cultura, você também tem da fragilidade dessa cultura, né? Faz com que esses indivíduos tenham uma maior capacidade de resistência. E isso nós estamos falando, olha, como que eu estudo, como que eu enxergo, como que eu reflito, né, sobre uma determinada cultura que não é a minha, mas tiro proveito e incremento elementos dessa cultura, né, no meu viver. É muito bacana esse exemplo que você traz mesmo, cara. Os povos islamizados, né, tornados cativos, eles dão uma dinâmica muito diferente dos outros povos, né? Como eu gosto de enfatizar aqui, não significa dizer que os outros povos também não existiram, só que a maneira de resistência, né, a esse processo se dá de outra forma, né, se dá por outras habilidades. Ok, eu quero aproveitar aqui para ler o comentário do Carlos Augusto, que está nos assistindo aí. Opa, beleza? Seria um fruto do colonialismo o fato da filosofia africana ser chamada filosofia africana e não, por exemplo, filosofia de cada país de sua origem? Espero que faça sentido a pergunta, pois normalmente se fala em filosofia alemã, filosofia grega, filosofia chinesa, etc. Mas raramente se fala em filosofia europeia ou filosofia asiática, etc. Ah, não, a pergunta faz todo sentido, né? Nosso colega aí foi na veia. O, o nosso vocabulário, as nossas expressões, né? Então, logo, as representações, né? Nosso vocabulário são os termos que nós temos enquanto representações mentais, são partem daí, né? Ele é todo ele é fruto do processo colonizador, né? A, e a resposta a esse processo colonizador, a resposta então ao colonialismo, também de alguma maneira acaba sendo fruto disso, né? Desse processo pelo qual todo o continente americano passou, né? Americano não estou falando agora obviamente somente dos Estados Unidos, estou falando continente mesmo, né? Desde lá do, do Alasca, né? Que antes não era americano, né? Sabíamos disso, mas desde o Alasca até a Patagônia ali, todo esse processo, né? De incrustação de uma cultura que não a cultura mesma que estava aqui antes, né? Dos povos tradicionais, e mais o elemento ah, negro, né, das culturas africanas trazido a partir das pessoas negras, vai fazer com que o arcabouço então, do nosso vocabulário, das nossas expressões e do nosso pensamento reflitam em todos os elementos que nós pudermos e alcançarmos, né, para pensar. E a filosofia não vai escapar disso, né? Então, quando se traz, né? Eu não vejo falar de filosofia grega, eu não vejo falar de filosofia europeia, ou ouço pouco esse termo, né? Filosofia ocidental, como o nosso colega traz ali. Mas eu vejo bastante falar de filosofia alemã, eu vejo bastante falar de filosofia oriental, né? A segundo o que ele trouxe ali, a, num sentido, né? Como o nosso colega observa, e eu tendo a concordar dele, que essa discriminação positiva sobre essas filosofias, né, filosofia alemã, filosofia francesa, elas acabam trazendo ações, né, afirmativas sobre essas filosofias, como sendo um reconhecimento específico de uma filosofia e por que não dizer de uma boa filosofia, né? Nesse pensamento, como o colega nos provoca a indicarmos que como colonizador, né? Ao passo que jogar meio ali, meio que em todo, num balaio de gatos, né? Filosofia, genericamente falando, né? Filosofia africana, mas exatamente de qual povo, de qual nação, a partir de qual cultura? Ah, não, joga tudo ali que é uma coisa, né, meio homogênea. Então, eu entendo, sim, o pensamento, faz todo sentido a contribuição do colega aqui enquanto questão, porque parece que quando eu não categorizo devidamente as contribuições, as culturas, né, que geram essa contribuição de maneira específica, eu tenho uma intenção em não fazer isso, né? Eu entendo dessa forma também, tal qual o colega nos indica ali, né, com a sua questão. Porém, quando eu, né, trago uma especificidade da contribuição daquela cultura, daquele pensamento, eu trago uma identificação assim, olha como isso aqui é bom, né? Automaticamente a nossa, o nosso processo colonizador, né?
ele é formatado de maneira binária, né? Não é à toa que o Ocidente é binário nesse sentido, né? Que é, olha, se eu tenho isso aqui entendido como bom, né? Filosofia alemã entendida como bom, filosofia francesa entendida como bom, veja que do outro lado eu tenho, por exemplo, a filosofia latina, né? Mas peraí, latina eu posso entender desde, como eu falei, da Patagônia até o México, né? Só tiro os Estados Unidos e Canadá. Mas também eu posso colocar, se bobear aqui, forçar a barra, eu posso colocar até os italianos, né? Uma vez da expressão pensada enquanto latina. Mas não, eu estou falando só dessa parte do mundo, desse pedacinho aqui do mundo, chamado América Latina, que daí eu coloco todas as nações, todas as culturas ali envolvidas, né? Como se fosse uma coisa única, tipo, é um pacotão, você leva tudo isso aí junto, né? Então, eu entendi a pergunta, assim, faz todo sentido a pergunta do nosso colega, e enquanto elemento de categorização, né, aquilo que nós fazemos enquanto filósofos também, é algo extremamente importante para pensarmos, né? Que toda a positividade sobre a discriminação positiva sobre determinados elementos, sobre determinados termos ou expressões, incorre a nossa lógica de pensamento quase que, né, em apontar o oposto disso como sendo negativo, ou deva ser minimizado, deva ser subalternalizado. E só para não perder aí o gancho da pergunta do colega, né, quando eu tenho uma filosofia que se preocupa ou que busca, né, saindo um pouquinho aqui da nossa temática da filosofia africana, mas usando como exemplo a filosofia latina, por exemplo, né, filosofia latino-americana. Eu tenho uma filosofia que busca se afirmar, ainda assim, vejam só como é interessante isso, né? Sob a lógica da qual nós quase que fomos adestrados a pensar, eu estou respondendo à filosofia no geral, ou à filosofia europeia, que não precisa se identificar, né? Então é muito ambíguo essa dimensão, né? É muito ambíguo e às vezes até mesmo contraditório eu entender que a filosofia, enquanto pensada como filosofia europeia, ela não necessita se explicar, ela não necessita se especificar, né? E detalhar a a sua contribuição para o mundo, né? Do pensamento, então, para a história do pensamento humano. Já as outras filosofias que não europeias, né, precisam sim se pautarem como, né, filosofias próprias. Então, a filosofia latina, por exemplo, que nós temos sobretudo a partir de Henrique Dussel, né, um dos grandes contribuidores, e outros tantos que vão incorrer na filosofia da libertação também, mas então aí eu volto para o nosso assunto principal, né? E daí uma filosofia pensada a partir de África também deve se especificar, né? Se colocar, dizer ao que veio com as suas contribuições, ainda que meio que num balaio conjunto ali, pensar-se enquanto filosofia africana. Mas tudo isso parece que em resposta a quem? Em resposta àquela que não precisa ser especificada, porque já é universal, já abarca todo mundo, que seria, né, que seria a filosofia europeia, mas pensada como se fosse uma filosofia universal, né? Filosofia que vale incondicionalmente. Muito bacana a pergunta mesmo do colega aí. Obrigado. Ok, na sequência, então, para a gente retomar essas questões assim mais específicas, né? Como que é atualmente lá na África, né, o ensino de filosofia, né? Eu imagino que você já deve ter pesquisado um pouquinho sobre isso, né? Como se ela é obrigatória no ensino médio, se tem nas universidades, se o pessoal, além desses filósofos, também trabalha isso na educação básica, né, no ensino superior. Sim, no ensino superior, né, a minha breve pesquisa muito sucinta, né, e confesso que fico devendo para você essa resposta, ela se foi concisa ali ao âmbito do ensino superior, né? No ensino médio, eu não entendi as nações, eu tenho mais contato ali com amigos que moram, né, em Moçambique, um pequeno grupo de amigos que moram em Moçambique, e outros que fazem filosofia em Gana, mas eles fazem na condição já de graduandos, né? São três outros amigos que fazem em Gana, mas eles já fazem na condição de graduando, eles não me relataram essa condição no ensino médio.
Porém, com um contato mais amplo que eu tenho ali, que é em Moçambique, e recentemente a Universidade Federal de Sergipe, será que eu não estou falando besteira aqui? Mas acho que foi isso. A Universidade Federal de Sergipe promoveu o primeiro, né, a congresso de filosofia africana. E tivemos ali, né, nomes de Moçambique, nomes como aqui no nosso caso, né, nos representando assim, então, a Silvio de Almeida, Catiuxa Ribeiro, a Nádia Angeri também, são o pessoal ali, o próprio Renato Nogueira, que são o pessoal ali da Federal Fluminense, né? Esse encontro, então, fez com que, a partir dele, que eu tenho essa experiência para citar, fez com que entender, então, que os cursos de filosofia em África, eles sofrem desse mesmo peso do qual muitas vezes recaem, né, para aqueles que querem olhar, sobre os cursos no Brasil. Em que sentido? Que nós temos no Brasil, né, para quem se presta a esse tipo de olhar, nós temos cursos no Brasil voltados para a filosofia europeia. Nós não temos a dimensão, a preocupação e se temos é muito esparco isso, é quase insignificante, voltados para os pensadores e pensadoras, né, brasileiros. Eu gostaria, né, ter me preparado até um pouco melhor aqui para a nossa conversa e trazer um número para vocês, por exemplo, sobre o quanto de teses nós temos sobre o trabalho de Lélia Gonzalez, perdão, sobre o trabalho de Sueli Carneiro, que são pensadoras, né, brasileiras fantásticas. Eu gostaria mesmo de trazer esses números para vocês, né? Infelizmente eu não fui atrás, mas eu já de bate pronto entendo que são pouquíssimas teses, pouquíssimas dissertações de mestrado sobre esse pensamento dessas mulheres, dessas pensadoras brasileiras, né? Devem ser a proporção menor do que talvez tenha no âmbito da sociologia, agora fugindo um pouquinho da filosofia aí, mas, por exemplo, sobre Clóvis Moura, né, que é um sociólogo de tamanha importância no mundo, né, sobre Guerreiro Ramos, né, também outro sociólogo aqui do Brasil, sobre, né, essas dimensões de quanto a filosofia em seu, por assim dizer, em sua característica mais salutar na universidade, é tentar entender como um filósofo, uma filósofa, compreende os mecanismos de operação conceitual em sua, né, realidade, ou seja, como é que aquela ideia se aplica no real, né? E as pessoas ao seu entorno, ou os pesquisadores ao seu entorno, né, os doutorandos, os mestrandos, enfim, os graduandos, eles buscam se apropriar daquela teorização para também, de alguma maneira, dialogar com essa representação e com essa realidade, né? Então, a dimensão de que filosofia na academia, né, é uma coisa somente para ficarmos vendo ali, né, a décima terceira pontuação da vírgula de filósofo tal, europeu, ela está mais que ultrapassada em todos os lugares que a gente pode imaginar, né, nessa crítica que é feita sobre o ensino filosófico na graduação, né? Tô me referindo aqui meramente à graduação. Só que essa crítica é tão velha, mas ela continua sendo tão pertinente porque é o que nós fazemos nas nossas universidades, né? E daí, em contato com esse pessoal de Moçambique, eles relataram a mesma coisa. Olha, nós temos sim, né, pequenos grupos, ensaios voltados para a dimensão filosófica, da contribuição filosófica dos filósofos, né, africanos, né? A Nigéria tem uma gama de filósofos africanos, né, imensa. Eu de cabeça aqui, eu só recordo a Odero Uruka, que foi com quem eu trabalhei os textos mais próximos, mas tem também um pensamento ali bastante importante, né? Só que, então, o que acontece? Na graduação, acontece muito próximo do que acontece conosco aqui. Nós nos voltamos para pesquisa textual, né? Textual e pontual, quase que uma análise sintática, né, do texto da filosofia produzida na Europa, ou
quando não, na filosofia produzida, se não na Europa, mas ali com par Europa, a filosofia americana, né? Filosofia estadunidense. O mal do qual me fugiu agora o nome do professor, do professor e das duas professoras que relataram, os três eram de Moçambique, relatando essa dimensão de que muito pouco nesse país, né, Moçambique, que é um país, uma ilha em África, muito pouco do que eles fazem lá difere do que fazem aqui, né? Em que sentido? Como eu falei, nós não estudamos os pensadores, os filósofos e filósofas brasileiros. E eles lá estudam pouquíssimo, dado a gama de contribuição que eles têm, né? Os seus próprios filósofos. Então, na graduação, né? E mesmo em cursos de doutorado e pós-doutorado, tá se engatinhando a isso ainda, sabe, Caio? O que eu vejo com bons olhos que o Brasil que é mediante ao que ficou a uma definição da Unicef, né, das Nações Unidas, também da ONU, em que todos os territórios, né, onde nós temos a diáspora africana, nós temos então um território africano, e o Brasil então logo seria um desse. No Brasil há um movimento, pelo menos aí nos últimos 20 anos quase, né, minha graduação é de 2003, nós temos um movimento de buscar sanar essas nuances, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Me parece que os brasileiros, né, e sobretudo, não só, mas sobretudo, né, a comunidade negra brasileira, ela tem se voltado, quando na academia, a pesquisar os seus pensadores, né? Então, no caso dos filósofos, a se voltarem para os seus filósofos, ainda em pequena e tímida, né, quantidade. Mas eu já vejo esse movimento, sim. E não vou dizer, né, que em maior número que os países do continente africano, porque eu não conheço todos os países lá, as 54 nações. Mas essa contribuição com o pessoal de Moçambique me fez sentir que, se nós não estamos, né, a passos largos nessa empreita, nessa busca, me parece que a gente está meio que a par ali com eles, sabe? O pessoal de Angola também tem essa mesma visão de que é necessário o ensino de filosofia, né, a buscar, sobretudo no ensino superior, buscar o diálogo, a conversa e a produção em relação aos seus. Isso não significa dizer não ler Kant, isso não significa dizer não ler Hegel, pelo contrário, na conversa com os seus, também buscar na tradição filosófica, ao longo da tradição filosófica, os grandes temas, as grandes, né, sistematizações do pensamento. Pensar localmente não é de nenhuma maneira se negar a pensar globalmente, né? Acho que é essa a dimensão da pergunta aí. Mas em ensino médio eu vou ficar devendo, Caio. Me desculpe. Ok. Eu vou unir duas perguntas aqui para a gente poder sintetizar já, né? Então vai ser um pouquinho mais longo aqui. Quando falamos nas grandes civilizações antigas localizadas na África, logo nós lembramos aí do Egito Antigo. Uhum. E além deles existiam outros povos que iam por esse caminho de grande expressividade cultural. E já aproveito para emendar aqui, né, se nós podemos falar que havia uma filosofia no Egito Antigo, né, em outros desses povos africanos, quem sabe, né? Sim, está coberto de razão, né? O exemplo até recorrente que eu faço aqui novamente é o exemplo de Kush, né? Que hoje essa região é conhecida mais como é conhecida como Etiópia, né? Geopoliticamente definido. Tinha uma rusga então, né? Sheikh Anta Diop nos fala isso. Tinha uma rusga entre Kush e o Egito, né? Kemet, né? Para gente agora Egito. Que era o quê? Tinha uma certa pilhéria, assim, né, uma piadinha, que Kush dizia que o Kemet, né, país dos negros, era país dos negros, ou do povo preto, como quiserem, a tradução, era apenas uma espécie de uma joia, de um bibelô, do qual Kush se orgulhava de ter produzido, né? Tem isso numa transliteração hieroglífica, né? Quando você vai fazer a escrita, e é curioso entender que será que os egípcios, né, ou o povo de Kemet respondeu essa pilhéria, né? Que Cush dizia que, olha,
vocês são um risquinho no mapa, uma coisinha que a gente se orgulha muito em ter feito, né? Então, indicando que tudo que havia no Egito, na verdade, né? Então, em Kemet, foi produção ou foi condição dada pelo Kikuchi, né? Que era um reino muito rico, né? Um dos primeiros reinos africano, muito rico, né? Prolífero em cultura, como você bem falou, e muito sabiamente falou, em filosofia também. A filosofia egípcia, a, ela é pautada, a professora Catiúcia Ribeiro tem um curso fantástico sobre filosofia antiga africana, né? Ela vai se concentrar ali na questão do Kemet, né? Ela é pautada, então, essa filosofia, numa perspectiva matrilinear, em que tudo o que acontece, né, nas dimensões que nós bem sabemos e conhecemos na filosofia como um todo, né? Tudo que é pensado, tudo que é refletido, ele tende a encaminhar melhor a minha ação para que o destino final, né, desse meu pensamento, dessa minha reflexão, né, possa condicionar uma ação por assim dizer, melhor, no sentido de excelente, no sentido de representar de fato toda aquela potência, né, do meu ser. É como se eu dissesse então o seguinte: aquilo que, né, uma aproximação que nós temos hoje, aquilo que eu penso e aquilo que eu faço, eu tenho que constantemente estar em revisitação, no sentido não de policiamento, mas no sentido de, de afinar isso para o quê? Para que aquilo que, né, eu tenho de íntimo em mim, o meu pensar, e aquilo que eu externalizo, né, o meu fazer ou o meu dizer, ele represente o máximo possível, né, aquilo que eu sou, a minha potência de ser. E isso, enquanto destinação última, tem uma validade muito grande, né, na concepção egípcia do pensamento. Por quê? Porque isso tende a ver com a acepção egípcia da vida, né, como a vivência como uma condição do pós-vida, né? Diferente um pouco então da nossa acepção cristã, né, de mundo, independente de qual religião nós professemos, nós temos muito essa visão, né, a viver aqui, padecer aqui nesse plano, para depois num outro plano, né, num outro mundo, então, na condição pós-vida, a gente de alguma maneira colher os louros, né, da salvação a partir de um Salvador, de um Criador. A concepção egípcia, ela difere disso por quê? Porque é como se durante a minha vida, né, que eu vou continuar com ela depois desse plano, desse corte, né, eu tivesse constantemente estreito, ligado com uma retidão, e quem representa essa retidão, essa figura de justiça, essa figura de direito, é Maat, né, a, a deusa que organiza todas as coisas, que é a deusa da harmonia de todas as coisas, né? É ela que deixa o mundo tal qual, a organização cósmica como ela deve ser. E essa representação, né, a metafísica e ao mesmo tempo física, que dinamiza, né, o mundo físico para os egípcios, ela é feita a partir de uma acepção muito rica, ao meu ver, que é a dimensão de que aquilo que eu falo, aquilo que é a razão do que eu penso, né? Então, aquilo que eu falo, aquilo que eu externalizo, eles deve estar o mais próximo, deve estar o mais em harmonia com aquilo que eu sou, né? Acho que é esse o casamento. E isso então vai se de alguma maneira transfigurar ou de alguma maneira, né, figurar naquela dimensão do portal de Maat, que quando o indivíduo, né, então passou toda a sua vida, Maat é aquela quem vai pesar, né, o seu coração, como sendo uma expressão daquilo que eu tenho de mais interno, né? Se o meu coração, se a minha, então, se o meu interno, ele foi fidedigno, né, em exprimir tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo da forma como eu agi, na hora de pesar o meu coração, ele vai estar leve, né? Simbolizando então que eu estou em harmonia, o meu pensar, o meu agir, o meu falar, né? E essa harmonia se
se transmuta, então, né, se transfigura na questão da pena leve. Então, se o meu coração for tal qual a pena que Maat tem, né, pena que é a pena, símbolo da pena da sabedoria, eu então vou para a terra dos bem-aventurados, né, e sigo a minha vida. Veja, eu não sigo uma vida premiada, eu não sigo uma vida benemérita, se acho que seria a palavra, eu sigo uma vida tal qual eu sou, em toda a minha potência, né, para o outro plano. Já, né, se o meu coração pesar mais do que a pena da sabedoria, ele for mais pesado que a pena da sabedoria, porque ele está carregado, né, eu não consegui essa harmonia, então eu passo para o outro plano com punições, né, só para a gente fazer estabelecer esse sentido. Caio, se isso não é um povo, né, ao meu ver, que dá uma dimensão de representação para o que ele pensa, tem uma importância e é necessário refletir, né? Então, a nossa dimensão, né, da reflexão propriamente, que é a filosofia em si, do que ele fala, né, que é a dimensão, então, e fala e faz, né, a dimensão da nossa ética, né, como que eu partilho dessa minha vivência junto aos demais, né? Essa concepção aí da vivência está ligada junto aos demais. Pensando numa dimensão metafísica, né? E não precisa necessariamente ser transcendente no sentido de outra vida, mas no sentido de redenção, no sentido de planificação do ser que eu sou, né? Ontológica, então. Se isso não for filosofia, eu não entendo mais o que poderia ser, cara. Então eu entendo sim, né? Como você bem levantou até em questões anteriores aí, o Kemet, ou os egípcios, como queiram chamar, Cush, outro exemplo, né? Esse povo tinha uma filosofia, conseguiu passar ao longo do tempo, sim, a partir daquilo que deixou escrito, a partir de alguns costumes que mantiveram. E é importante falar que, de uma maneira bem simplificada, todas as culturas, né, na África, dos vários povos, das incontáveis nações que existem na África ainda, né, existem, não foram exterminadas com o colonialismo nem com o imperialismo, nós podemos encontrar um cerne que aponta, um centro, melhor dizendo, que aponta para essa dimensão reflexiva, né, egípcia, ou quemética, como queira. Né? Então, todos partilham, tem essa centralidade nesses elementos aí, uma vida plenamente, né, potente nessa dimensão do meu ser revelar a minha ação e o meu dizer revelar aquilo que de fato eu sou em sua plena potência. Ótimo. O Carlos Augusto escreveu aqui: muito obrigado pela resposta. Eu vejo que tem mais gente aí que entrou para nos acompanhar. Então faço o convite aí para se inscrever no canal, para acompanhar as publicações, se possível também dar um joinha aí para nos ajudar a divulgar, quem sabe compartilhando o vídeo também, para que mais pessoas tenham contato aí com o vídeo em si, né, da questão da filosofia africana, mas também com a questão da sabedoria e conhecimento aí do professor Ivanildo, que está nos acompanhando aí, né. Eu vejo que não tem nenhuma pergunta mais, nenhum comentário, então eu vou partir aqui para a minha última questão, porque já passamos aí de 1 hora na transmissão. Então vamos lá. Você já publicou algum livro ou pesquisa sobre a filosofia africana? Poderia nos falar um pouco sobre isso? Posso sim, tá aqui na mão já, né? Aproveitar o espaço aí, o convite, né? A gente publicou pela Intersaberes, acho que dá para visualizar aí, Tá né? ótimo aí, bem A nessa posição aí. Introdução ao Pensamento Filosófico Africano. Qual que é a proposta, então, né, dessa nossa obra? É uma proposta para iniciantes, né, em filosofia, a se depararem com essa condição, então, né, que é o pensar filosófico a partir de África, né, ou afrocentrado, como queiram. Essa publicação, então, saiu o ano passado, se eu não me engano, em junho do ano passado, ou julho, não tenho precisão, pela Intersaberes. Vocês podem encontrar ela ali na Amazon, na própria Intersaberes, na página ali. Dá para E deixar elas... na descrição do vídeo também, né, Opa, com professor? Que daí certeza. você me passa, eu já coloco aí na sequência. Perfeito. E como eu falar, então, essa obra tem essa dimensão em preparar, né, apontar o caminho, ou algumas placas, o caminho não seria muita pretensão minha, mas apontar algumas placas, né, alguns nomes e ideias
para que o iniciante em filosofia entendesse dessa boa parte dessa discussão que você propôs, Caio, que eu agradeço e parabenizo você por ter feito, né? Entender que há culturas, né, que transitam pelo pensamento humano, que faz com que nós entendamos que esse pensamento humano, né, é fruto de uma pluriversalidade em condição de contribuição, né, em condição de potência também, a capacidade humana, né, de pensar novos conceitos e repensar conceitos, ela se faz a partir de uma múltipla, né, diversidade, né, então uma pluriversalidade, como Conceição Evaristo costuma falar, nesse sentido de vivências, né, não é apenas um modo de viver que é dado como universal, mas um modo plural de viver, né? Os vários tipos de vivências e de olhar sobre essas vivências permite, então, que nós conheçamos, né? Busquemos conhecer e refletir sobre uma outra perspectiva aí que não aquela que costumeiramente fazemos, que é eurocentrada, mas sim uma perspectiva afrocêntrica, né? Como o professor Renato Nogueira costuma dizer também, essa afrocentricidade, ou pensar a partir de África, agir a partir de África, enfim, refletir a partir de África, é tudo aquilo que a gente tentou colocar ali no cerne da nossa produção, então, como uma introdução, né? Como que entra nesse caminho aí de pensar a partir de África? Uma das indicações, então, essa é a nossa obra que a gente, né, buscou produzir junto a Intersaberes aí. Perfeito? Então eu agradeço você pela disponibilidade em poder participar aqui da transmissão, né? Nós estamos aí nessa nova modalidade, nesse canal aqui das entrevistas. Eu acho que é bem válido isso, ao vivo aí o pessoal pode mandar pergunta, fazer comentário. Claro que alguém pode assistir depois e mandar, mas daí nem sempre a gente vai conseguir responder, né? Porque é uma questão de a gente estar ao vivo, fica mais fácil, né? E eu passo a palavra a você aí, se você quer colocar aí algumas considerações finais antes da gente concluir. Eu gostaria muito de agradecer o seu convite, né, Caio? Essa oportunidade aí de conversar, né? Eu acho que é bem isso que a gente faz, né? Uma prosa entre escutar algumas questões que nos ajudam a pensar e repensar também, né? Os conceitos que nós nos propomos. A minha última palavra é sempre agradecer essa oportunidade, né? É, entender ou acreditar que isso de alguma maneira possa, né, fazer com que essa conversa nunca se encerre, ela sempre tenha continuidade, e para essa e para todas as outras conversas que você e os demais colegas aí sentiram a possibilidade que a gente possa contribuir, estamos aí, sempre estamos aí para boas prosas, para boas conversas. Muito obrigado. Então até uma próxima aí, pessoal.